todos com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui diretamente da Assembleia de Deus, Manancial Ágape, uma igreja que cuida de você. Queremos mais uma vez agradecer a Deus, primeiramente, e também ao nosso pastor presidente, pastor Alexandre de Moraes, pela rica oportunidade de estarmos aqui cooperando com o reino. Como é de costume, nós vamos ler aqui, estamos com a lição de número 12, uma das lições, acho que mais importante dessa revista que nós estamos com ela em mãos, que tem por título A Conduta do Crente em Relação à Família. Então nós vamos ver aqui qual é a conduta do homem, qual é a conduta da mulher cristã e a conduta dos filhos cristãos, certo? O texto áudio, depois do texto áudio da verdade prática, a gente faz a oração. O texto áudio diz o seguinte, Efésios capítulo 5, verso 31. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Verdade prática. Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Amém? Feche os seus olhos aí na tua casa, no teu trabalho. Nós vamos pedir sabedoria a Deus para aprendermos com esta lição. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por mais um dia de vida, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ainda que nós não mereçamos. Te pedimos, Senhor, para que o teu Santo Espírito venha sobre as nossas vidas nesse momento, para que possamos transmitir e aprender da tua palavra através dessa lição. Ser com cada um que vão passar esse conteúdo, Pai, adiante, na divulgação e no compartilhamento desse vídeo. Ser com eles também, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Queridos, eu quero pedir a você que compartilhe essa aula, compartilhe esse vídeo, certo? Isso é uma coisa muito importante, porque tem pessoas que não possam estar interessadas em ouvir isso agora, mas em um determinado momento da sua vida, ela vai assistir uma aula dessa e talvez o Espírito Santo vai tocar o coração dela e quem sabe você seja o canal que Deus quer usar para poder evangelizar essa pessoa. E se ficou com dúvida, entra lá no meu privado e tira as tuas dúvidas, certo? Nós vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que é um pouco extensa, Efésios capítulo 5, do verso 21 ao 33, e Efésios capítulo 6, do 1 ao 4, certo? Diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos, olha só, é um dever, devem os maridos amar sua própria mulher como a seu próprio corpo, Ninguém faz mal ao seu próprio corpo, então assim deve ser o amor para com a mulher. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido, Ou seja, é recíproco. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muitos tempos ou muitos anos sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e a demoestação
do Senhor. Amém? Nós vamos ler a introdução e em seguida o primeiro tópico para poder a gente dar início a essa aula aqui, certo? E aí nós vamos trazer algumas questões iniciais aqui para que você entenda melhor, não é? Nós vamos ler a introdução, vamos falar de um assunto bastante interessante, ou seja, o que é que nós vamos tratar nessa lição, né? Sobre a nossa conduta e os nossos deveres como homem de Deus, né? Maridos, né? Mulher de Deus, esposas e filhos. Quais são os nossos deveres, né? Qual o dever da esposa? Qual o dever do marido? Qual o dever dos filhos? Então, a gente vai ver isso aqui, né? Agora, na teoria, mas que é para a gente colocar em prática, certo? Se você já viu isso aqui, você vai estar... Porque a palavra, ela serve como correção ou prevenção, certo? Se ela não te corrigir agora, é porque ela está te prevenindo. Isso é bom. Então, isso aqui vai ser muito útil, né? Diante dessas crises, desses momentos que estão vivendo em pleno século XXI, as famílias estão abaladas, né? E nós sabemos que somente a palavra pode edificar uma casa, uma família, para que ela não venha a ser destruída, certo? A introdução diz assim: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, né? Heterossexual, ou seja, monogâmico é um homem, né? Com uma mulher, certo? Heterossexual é um macho com uma fêmea, certo? E indissolúvel, né? Até que a morte os separe. Mateus 19, verso 4 ao 6. No modelo divino, os membros da família são iguais, certo? São iguais. Porém, cada um desempenha papéis diferentes. Então, vamos ver o papel do marido, o papel da esposa e o papel dos filhos, certo? Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família, né? Isso aqui não é o que o ministério almeja, né? Isso aqui não é o que o pastor quer, é o que Deus determinou como seria um modelo padrão de família, né? E a palavra de Deus ela é soberana, ela está acima de tudo e acima de todos. Não importa os padrões que o mundo está apresentando e já está acatando. A igreja ela vive pelo padrão bíblico, né? Estabelecido por Deus. Tópico 1. Olha só. A conduta, certo? A conduta do crente como marido. A conduta do homem como marido. O homem salvo. Olha só. O papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3. A relação dentro do lar, certo? A relação dentro do lar, diz assim, é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ou seja, a Bíblia está mostrando um modelo de relacionamento do casamento cristão. Isto é, o marido deve liderar a sua casa, certo? Liderar a sua casa. Do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando seu absoluto bem-estar. Então, preste atenção nisso aqui, porque nós temos visto hoje em dia as coisas andando de um modo diferente, certo? Para os olhos de Deus são iguais, homem e mulher, mesmo casados. Mas aí, Deus em sua soberania, ele estabeleceu a família, né, a instituição que é planejada por Deus, né, que antecede tudo até o matrimônio. Deus já tinha estabelecido. Então veja só. A Bíblia está nos dizendo o seguinte, que dentro de uma casa, assim como Cristo é a cabeça da igreja, em uma família, em um casamento, o marido é a cabeça da mulher. Ou seja, o que é que nós aprendemos aqui? Primeiro, que aqueles padrões que nós encontramos em pleno século XXI, que quem manda em casa é a mulher, está contra os princípios bíblicos. Está contra os princípios bíblicos. Talvez você leve um choque, talvez você não aceite, talvez você diga, isso aí está errado. Está errado mesmo, essa vida que você está vivendo está errada.
entendeu? Porque quem é o cabeça da casa, o líder, né? Aquele que ficou com a responsabilidade de prover, de administrar, de dizer, olha, é por aqui o caminho, olha, agora é assim, é o homem, claro, e isso em comum acordo com a sua esposa, com o cônjuge, né? Que Deus coloca a mulher ali para ser sujeita a auxiliadora, uma ajudadora, mas preste atenção, o cabeça da casa é o homem, né? Cabeça da mulher é o homem. Então, se você vive dentro de um lar, que quem toma todas as decisões soberanas é a mulher, quem manda e desmanda é a mulher, e isso está ferindo os princípios bíblicos, né? Não vou nem entrar em detalhes aqui, porque a gente tem muita coisa para aprender aqui, mas preste atenção. Esse modelo aqui de casamento cristão que está sendo apresentado é o que Deus almeja para o casamento cristão. Então, quando isso aqui não é observado, não é praticado no nosso dia a dia, não é? O que é que acontece? Vai acontecer contendas, vai acontecer brigas, dissensões. E Jesus disse uma vez que toda casa, não é, dividida, ela não subsiste. Ou seja, se o papel de cabeça da mulher é do marido, mas dentro de uma casa a cabeça é a mulher do marido, esse casamento, essa família, ela não vai suportar muito tempo, tá certo? Então, aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista, certo? O movimento feminista, né, que com viés neomarxista, considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ou seja, primeiro vamos entender o seguinte, o movimento feminista, né, ele tem aí os viés neomarxistas, é de um camarada aí que existiu chamado Karl Marx, certo? Então, eu não quero nem falar muito da vida desse camarada, porque a vida dele foi um desastre só. Para você ter uma ideia, dos 7 filhos dele, 4 morreram de fome e 2 se suicidaram. Ele passou a vida inteira sendo sustentado pela esposa, né? Esse Karl Marx. Olha só, ele inventou uma teoria, né, de como mudar o mundo sem menos cuidar da sua própria família, que se perdeu todinha, né? Ele foi quem criou as bases da doutrina comunista, para você ter ideia. Então, uma das ideias deles é que todos deveriam ter tudo em comum. Até aí tudo bem, porque Atos dos Apóstolos nos mostra isso. Os viés neomarxistas consideram que quando uma família ela adota esse sistema bíblico, que tem um homem como cabeça da mulher, ele diz que isso é opressão. Ele diz que isso não é válido, certo? Ele diz que isso aí é totalmente uma cultura, ele não considera bíblica, ele não respeita a palavra, certo? Ao contrário desse falacioso discurso, né, sobre esse sistema opressor do homem sobre a mulher, na Escritura Sagrada, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo, certo? Não é porque o homem, a Bíblia diz que ele é a cabeça da mulher, que não tem que haver respeito, tem que haver respeito mútuo, né? A gente pode ver isso muito bem claro nas Escrituras. Então, o subtópico 2 diz o seguinte, o amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, né? Isso implica a prática de sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, o amor de Cristo para com a igreja foi altruísta, né, e incondicional. Assim a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor, e não por ameaças ou imposição autoritária. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Então veja só, um dicionário aí que é bastante pesquisado, né, na internet, que é o ROAS da língua portuguesa, define, o título da nossa edição diz assim, a conduta do crente em relação à família. Então, o dicionário ROAS define conduta como modo de agir, de suportar, de viver e procedimento, certo? Então, até onde nós vemos aqui, Deus constituiu a família, certo? Estabeleceu as normas de conduta para o relacionamento entre os seus membros, certo? Na Bíblia, que é o manual divino, encontramos as verdades fundamentais, né, que vão orientar cada família em todos os tempos, né?
Então, é dever de todo cristão ter uma conduta íntegra, independente do modelo e dos padrões da sociedade moderna. Ou seja, o padrão bíblico foi estabelecido. Então, quando um homem e uma mulher se casam e são cristãos, os padrões a serem adotados e imitados são os padrões bíblicos. Não importa como o mundo esteja, como o mundo ofereça ou apresente outro padrão. Então, por isso que Filipenses, capítulo 2, verso 15, vai dizer assim, ó: para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, certo? Então, veja só, essas verdades bíblicas de como deve ser o comportamento de uma mulher, do marido ou de um filho, vão ser esclarecidos com riqueza de detalhe aqui. Então, o que é que está acontecendo aqui? Paulo usa o amor de Cristo pela igreja para dizer de que forma semelhante o esposo deve amar a sua esposa. Então, Paulo vai usar o termo aqui, por exemplo, incondicional, não é? Que o amor do marido para a esposa tem que ser incondicional. Por quê? Porque assim como Cristo amou a igreja, mesmo com suas fragilidades, né? De igual modo o marido deve amar a sua esposa, apesar das suas fragilidades, né? Seus defeitos, falhas e etc. Aí Paulo deixa claro também que esse amor tem que ser um amor perseverante, ou seja, Cristo amou, ama e amará a sua igreja. Então o marido deve amar e manter o seu amor pela sua esposa até que a morte os separe, como está lá em Mateus capítulo 19, versos 5 e 6. Mas Paulo também usa a expressão aqui que deve ser um amor santificador, ou seja, Paulo diz que Cristo se entregou por sua igreja para a santificar. Então, portanto, o marido que ama a sua esposa e mantém o seu lar em santificação está cumprindo as Escrituras e está evitando brigas, desavenças, mágoas e infidelidade. Então, veja só, e também tem que ser um amor sacrificial, né? Assim como Cristo sacrificou pela igreja, assim o marido deve amar a sua esposa, né? Pois ferindo-a, né? Ferirá a si mesmo, e amando-a, amará a si mesmo, né? Então, Paulo vai dizer, por exemplo, em 1 Pedro capítulo 3, verso 7, igualmente vós, maridos, coabitais com elas com entendimento, dando a honra à mulher como vaso mais fraco, sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não seja impedida as vossas orações. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, que é dever do marido, né, considerar que a mulher é a parte mais frágil no casamento. Quando Pedro chama a mulher de vaso mais fraco, ele não está tratando de inferioridade moral ou intelectual, mas sim reconhecendo as limitações físicas dessa mulher, certo? Naquela época, né, que Pedro falou isso aqui, as mulheres, se não tivessem maridos, né, elas eram vulneráveis, né, a ataques, abusos e desastre financeiro. Então, um homem que reconhece a sua mulher como o sexo mais frágil, vai protegê-la, vai respeitá-la, vai amá-la e vai ajudá-la. Se um homem não tiver consideração e respeito para com a sua esposa, o que é que o versículo está dizendo? Suas orações não serão ouvidas, né? Diz assim, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, veja só, tudo isso aqui, até o momento, são ensinamentos para que o marido compreenda como Deus quer que ele seja o padrão para essa mulher. Então, tem que amar, tem que respeitar, amor sacrificial, amor incondicional, amor que protege, certo? Um amor que não tem limites. Na verdade é isso aqui. Então diz assim, o cuidado do marido para a esposa. As Escrituras enfatizam que a esposa é a parte do marido ao declarar, quem ama a sua esposa ama a si mesmo, certo? Aí diz assim, acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, o que significa que o marido deve ter atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo, certo? Isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, né? Porque tem homem que acha que se ele coloca
a feira, o alimento dentro de casa, pronto, ele já fez o suficiente, e na verdade não é. Olha só, não se limita apenas a provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras coisas, né? Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, né? Porque a gente sabe que existem aquelas pessoas que só amam, né? Se abraçam, né? Mostram ser ali um casal muito próximo, muito amigos, muito, né? Um casamento perfeito em público, mas em particular só vivem em pé de guerra. Então diz assim, de modo permanente enquanto ambos viverem. Então veja só, as responsabilidades, a conduta, como deve ser a conduta desse homem. Primeiro, ele tem que ter consciência de que ele é a cabeça da mulher, certo? Porque tem muito homem, né, que, me desculpe, viu? Vocês também deixam a desejar demais. Então, o homem é a cabeça da mulher, certo? O homem é o provedor da casa, né? Lembrando que essa provisão não é só material, né? A esposa, ela tem que ser amada, ela tem que ser respeitada, você tem que zelar por ela, você tem que ter um lar que santifique, um lar santificado, né? Esse amor por sua esposa tem que ser incondicional, né? Tem que ser o amor santificador, tem que ser o amor sacrificial, como nós vimos aqui. Então, ou seja, muitas das vezes, o que é que acontece? O camarada se casa e acha que casamento resume-se apenas ao sexo. E na verdade não é. É aí onde muitos quebram a cara. Casamento é responsabilidade, certo? Então, cada um dentro do casamento vai ter a sua parte, a sua parcela de responsabilidade. Então, todos esses cuidados que a Bíblia nos apresenta, que o marido deve ter para com sua mulher, devem ser observados e praticados, né? Lembre que ele fala que a mulher tem que ser tratada como o sexo mais frágil, né? As limitações físicas. Então, assim, eu sei que nós vivemos em um país em que as mulheres lutam por direitos iguais, né? E nada contra isso, né? A mulher pode exercer uma profissão hoje que o homem exerce. Tudo bem, tranquilo. Mas a gente sabe que limitações físicas, apesar de a gente ver hoje mulheres exercendo profissões aí que literalmente eram para homens, né? A gente sabe que o corpo de uma mulher tem uma estrutura muito diferente do corpo de um homem. Mas enfim, nós sabemos que essas determinações bíblicas elas têm que ser observadas, né? Tanto da parte do homem como da parte da mulher. Então, Cristo apresenta aqui, né, que o homem é o cabeça dessa mulher. Então, é ele quem vai tomar as decisões, é ele quem vai correr atrás da provisão. Ah, pastor, o senhor está dizendo com isso que a mulher não pode trabalhar? Não, não pode e deve. Você é auxiliadora, você é ajudadora do seu esposo. Mas se por acaso você está casada com aquela pessoa que não gosta de trabalhar, minha irmã, vou dizer um negócio a você. Você está enrolada, viu? Porque você casar com uma pessoa que não gosta de trabalhar, o homem tem que ser o provedor da casa, né? E essa responsabilidade hoje em dia tem sido esquecida. Nós estamos vivendo numa época em que a mídia está ensinando, né, que o camarada, vamos dizer assim, ele é normal se ele for uma pessoa preguiçosa. E nós sabemos que não é bem assim, né? Já diz um ditado popular que quem casa, quer casa. Então, se você quer casar, se você está noivo, se você está namorando, preste muita atenção nisso aqui. Existem responsabilidades para você, homem, para você, varão, para você, sacerdote, cabeça da mulher. É você quem vai tomar a decisão. É você quem vai arcar com consequências. É você que vai estar à frente da sua família, defendendo com unhas e dentes essa família. Entendeu? Porque essa responsabilidade foi atribuída pelo próprio Deus para que vocês vivam, né, em conformidade com as Santas Escrituras. Então, uma família que demonstra ser é diferente de uma família que vive isso. Então, um casal ele pode demonstrar ser uma coisa, mas na prática, de Deus ninguém se esconde. Na prática, que nós vemos a coisa totalmente diferente. Então, muitas das vezes, por que a sua família não está indo bem, o seu casamento não está indo bem? Porque você está tomando a posição do seu marido e o seu marido está afrouxando a rédea, está deixando você se impor, quando na verdade é para o homem ser o líder da casa. É para o homem ser esse varão que Deus espera que seja exemplo. Tá certo? Então, essa aqui é a nossa primeira aula, certo? A primeira parte dessa aula aí, a conduta do crente em relação à família. Mas em seguida está vindo aí a segunda aula.
Que Deus abençoe você. Nos vemos na segunda aula, na segunda parte.